Bom, vamos lá então. Vocês estão vendo a minha tela? Tá em modo apresentação, tá tudo bonitinho? Assim, Aproveita. Tá bom, beleza. Então vamos lá. Tá, primeiras coisas que a gente vai ver hoje, tá? São 2 aulinhas, tem hoje e amanhã. Aí hoje vai ser um pouco mais relembrar algumas coisinhas do ensino médio e acrescentar outras. Então, lembrar um pouquinho de tensão e corrente contínua e alternada, um pouquinho de alimentação e sinais. Eu não fiz um slide só de segurança, mas eu vou ir comentando algumas coisas ao longo da apresentação. Lembrar de resistor, capacitor, que a gente viu no ensino médio, um pouquinho de indutor, que a gente também viu, mas não muito. Aí acrescentar umas coisinhas novas de diodos, transistores, e aí e bem pouco de amplificadores operacionais, e no final algumas coisinhas de projeto de circuitos. Aí no final a gente já faz um Kahoot só para descontrair. Tá, aqui tem os objetivos, aí se alguns dos objetivos não tiverem cumpridos, eu falei na minha missão aqui da aulinha, e eu já falei um pouco deles antes. Os objetivos eu não sei se está aparecendo na sua tela. A gente está vendo só eletricidade e eletrônica básicas, parte 1. Não sei se você Ué, mudou o slide. eu mudei, que estranho. Eu acho que tá apresentando o PowerPoint, não a apresentação. É exatamente isso. Ah, tá. Deixa eu compartilhar minha tela, então. Boa. Ai, calma aí. Tá, então vai ser minha tela inteira mesmo. E agora? Tá bem? Agora dá pra ver. Agora tá indo, agora tá Ah, indo. tá, agora foi. Tá, era aqui que eu tinha passado o índice das coisas. Então, mas eu já falei, então tá aqui o que eu comentei, tá? Aqui são os objetivos, tá? Então, se vocês voltarem aqui e não entenderem alguma coisa disso daqui, quer dizer que eu falei. Tá, vamos começar então lembrando algumas coisinhas de tensão e corrente. Então, só lembrando que tensão, por exemplo, se eu tiver aqui, isso aqui vocês lembram do ensino médio, né? Eu tenho, aqui é uma linha de equipotencial, aqui é outra linha de equipotencial, né? Mas aqui é um campo elétrico, eu estou medindo um campo elétrico. Se eu tiver um ponto A aqui, se eu tiver um ponto A aqui e um ponto B aqui, eles têm aqui VA e VB, cada um tem um potencial. Se eu for pegar a diferença deles aqui, eu vou ter um U, que é uma DDP, né, uma diferença de potencial, e isso daqui tem a ver com a distância dessas partículas e o próprio campo elétrico em si. E aí, pensando de uma forma um pouco menos abstrata, né, pensando aqui um ponto A e um ponto B, se eu tenho uma diferença de potencial, essa tensão aqui, eu vou ter um fluxo de elétrons e, como consequência, corrente, né? Aqui está ilustrado que a corrente, a convenção dela, só lembrando, né, é o contrário do fluxo dos elétrons, então é como se fosse o fluxo de cargas positivas, né? Isso foi idealizado pelo Benjamin Franklin lá, que na época ele achava que era um fluxo de cargas positivas, mas depois descobriram que eram negativas, mas até hoje continua assim. Só uma curiosidade. Aqui tem a formulinha da corrente, então aqui vai ser uma coisa aqui, uma variação de carga, né? Variação de, como se fosse dos elétrons, né? Coulombs. Pela variação de tempo, você tem uma corrente. Aqui no circuitinho, né? Eu posso representar aqui uma fonte de tensão como sendo assim. Aqui tem meio que uma associação de fonte de tensão, né? Positivo e negativo. E aí essa DDP aqui, ela gera uma corrente. E se não tivesse esse resistor aqui, ia estar em curto-circuito, mas esse resistor aqui também tem uma DDP entre os terminais dele. Então é isso. Vamos para a próxima agora. Falando um pouquinho de corrente alternada e corrente contínua, né? Então, de corrente contínua, é importante a diferença entre elas é que corrente contínua, o sentido da corrente, ela não varia com o tempo. Então, eu posso muito bem desligar ou ligar a minha fonte. Então, como que vai ficar? Se eu tiver uma fonte... Se eu tiver uma fonte de tensão, eu ligo ela, aí eu desligo. Aí o sinal aqui é de 0. Vamos supor que aqui é 5 volts. Aí eu ligo, desligo. Isso continua sendo corrente contínua. Quando eu falo de corrente alternada, ele supera o eixo de baixo aqui. Ele literalmente, todos os elétrons que estavam indo para aqui, estão vendo corrente contínua, a corrente está indo para só um sentido. Na hora que eu falo de corrente alternada, os elétrons eles
estão indo, estão indo, estão indo. Na hora de eu trocar o sentido, eles aceleram e mudam de sentido. Então, isso é diferente de corrente alternada e corrente contínua. O que gera cada uma delas é diferente também. Então, por exemplo, a corrente contínua, eu posso gerar com a bateria. Aí isso aqui vai dar química, né? Da bateria de cobre e zinco. Se eu montar uma bateria dessa daqui, vocês vão ver que o fluxo de elétrons do eletrodo de zinco para o cobre, ele gera uma corrente, aí uma LED, aí uma lâmpada, ela vai acender. E as pilhas e baterias que você tem por aí, elas são basicamente esse circuitinho aqui encapsulado, né? Então, tem o ânodo, tem o cátodo, e é pura química. Já a corrente alternada, eu posso gerar, quem começou a mexer mais com isso foi o Tesla, né? E eu posso gerar uma corrente alternada, isso vem lá da lei de Faraday, lei de Lenz, né? Que se eu induzir uma corrente, induzir não, né? Se eu colocar meu circuitinho aqui, vamos supor que está passando uma corrente aqui, e eu tiver 2 ímãs, aí começa a mexer com o eletromagnetismo. A corrente, né? A corrente induzida, ela vai gerar um campo, e aí você vai conseguir girar o seu. Se eu tenho aqui um motor, por exemplo, esse motor ele vai começar a girar. Então, enquanto eu tenho os ímãs só aqui, não faz nada, o motor ele fica parado. No momento que eu aplico uma corrente aqui, por causa do eletromagnetismo e blá blá blá, vai girar, o motor começa a girar. Então, isso é um pouco como, por exemplo, os motores elétricos, eles funcionam. E aí, a corrente alternada, ela fica muito mais complexa, né? Literalmente mais complexa. Você consegue descrever os sinais de corrente alternada por fasores. E o que são fasores aqui? Essa aqui é uma... Não se atentem às fórmulas, tá? Isso não é importante, mas isso aqui é a decomposição de Euler. Então, esse sinal aqui, ele tem um seno, tá vendo? Eu estou descrevendo essa tensão aqui. Ela está variando com o tempo. Não pode ser é igual essa daqui, né? Está variando com o tempo, uma senoide. Eu consigo decompor essa senoide em fasores, o que facilita as contas. E aí você vai para o âmbito já dos números complexos. E aí dá para fazer os cálculos bonitinho e tal. Eu não vou entrar nisso, não. E aí fica uma indicação de filme também, que isso aqui é com o Benedict Cumberbatch, que ele é o Thomas Edison, que defendia fortemente a corrente contínua. E esse aqui, na verdade, é o George Westinghouse, né? E Westinghouse, e ele defendia, junto com o Tesla, né, a corrente alternada, porque transmissões a longa distância, principalmente a corrente alternada, ela é muito melhor do que a corrente contínua. Então, por exemplo, o Edison, ele propunha que você tivesse um gerador de corrente contínua em cada quarteirão. Isso hoje em dia dá para ver que é muito inviável, né? As longas distâncias, se você só ficar comutando o importante... estou me confundindo aqui, mas o importante para a corrente é que haja fluxo de elétrons. Se eu ficar a distância só variando, então o elétron vai para cá, 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 vai para cá. Ele continua fazendo corrente. A corrente contínua você não consegue fazer isso. Você precisa ter um fluxo de ponta a ponta de corrente. Então, para longas distâncias, a corrente alternada é muito melhor, né? Pronto. Era isso disso. De alimentação, né? Exemplo de alimentação de corrente contínua e corrente alternada. Eu posso ter uma pilha, isso aqui é uma bateria de lipo, a gente tem algumas na oficina também. Isso aqui é uma bateria de chumbo ácido, a gente também tem na oficina. Isso aqui é uma fonte DC, então eu consigo regular a tensão e também consigo regular a corrente, dependendo do que você quiser, né? E você liga aqui é o positivo, aqui é o negativo, você liga no seu circuitinho, aqui depois o aterramento se você quiser, né? E você consegue regular para testar o que você quiser no seu circuitinho. Mas esses aqui são os portáteis para você colocar no seu brinquedo, no que você quiser, né? Isso daqui é coisa de oficina. A limitação de corrente alternada, né? É o que vai para sua casa. E no poste, os fios lá de cima, vocês têm uma tensão muito mais alta, né? Que serve mesmo para distribuição à distância. Os fios de baixo, eles são para rede secundária, então aqui realmente os fios que chegam na sua casa deve ter um poste parecido com isso, tem aqui pontinha de guarda-chuva.
E esses fios aqui, eles descem para o quadro de medição e vão para a tomada da sua casa. E quais são esses 3 fios aqui importantes, né? Um deles é o neutro, uma outra geralmente é a fase, e geralmente aqui na sua casa tem o retorno e a fase, né? Mas esses daqui, eles têm uma fase aqui e um neutro. E a diferença entre 2 fases você consegue, depende do lugar, né? Você consegue ter uma tensão de 220 entre essas duas pontas, e entre o neutro e uma fase você pode ter, por exemplo, 127 volts. E é isso que, por isso que algumas tomadas da sua casa têm tensões diferentes. E é muito importante de segurança, né? Muita gente tira o terceiro pino das coisas, e realmente, às vezes, para um computador você não precisa do terceiro pino. Mas uma geladeira nunca tira o terceiro pino. O que esse terceiro pino ele vai fazer? Ele está literalmente ligado na terra, e quando você leva um choque, né? Quando o caminho que a eletricidade acha para a terra é você. Então passa uma corrente. Alguém mandou uma coisa no chat, gente? Vocês já viram o seu? Eu mandei. Eu só falei que eu tiro o terceiro pino no notebook. Ah, tá. E aí a corrente, ela usa você como caminho para a terra e passa a corrente elétrica por você, isso não é legal. E esse terra aqui está como segurança, então se acontecer alguma coisa, a corrente elétrica ela vai para cá e vai direto para a terra e não vai usar você como terra e para você levar um choque. Tá? Então, é isso. Eu já tinha comentado aqui dos sinais, né? Esse sinal aqui, ele é de corrente contínua, só que eu estou parando estou pausando os sinais que eu mando, né? Mas você vê que ele não passa do eixo do zero aqui. E a corrente alternada passa. Deixa eu dar uma... Se eu fizesse algo assim, ia ser alternada. A vermelha ia ser alternada. Só que, tanto com corrente contínua quanto com corrente alternada, a gente vai ver mais para frente, eu consigo manipular o formato das ondas que eu quiser. Então, eu posso ter, por exemplo, uma corrente alternada triangular, uma corrente alternada quadrada, eu posso ter uma corrente contínua triangular. Isso tudo a gente consegue manipular com alguns materiais mágicos. Certo, agora vamos para os elementos básicos. Você tem basicamente os elementos passivos e ativos no circuito, né? Basicamente, os passivos, eles recebem energia do circuito e eles têm uma potência negativa. Então, não são eles que vão, de alguma forma, mexer com a energia ou transformar ela para algum uso. Basicamente, eles só dissipam a energia, ou armazenam, ou enfim. Os ativos, eles geralmente fornecem ou transformam a energia. Então, a gente vai ver mais para frente que fontes de tensão e corrente, eles são elementos ativos. Mas outros elementos, como às vezes transistores, eles também podem funcionar como elementos ativos, porque eles controlam o fluxo de energia no circuito. Aqui tem os desenhos de resistor, capacitor e indutor, né? De fonte de tensão ideal é uma fonte de corrente ideal. Ideal, né? Na ideia, a fonte de tensão ele tem resistência, na saída ela é nula, e ela pode fornecer uma corrente infinita. Então, se a resistência na saída é nula, eu tenho o E igual a RI, é como se a resistência fosse nula, e ele fornece uma corrente infinita. Para a corrente é o contrário, né? Ele fornece uma tensão infinita. Na prática, o que a gente fala que é uma fonte de tensão? É quando você consegue deixar a tensão constante no seu circuito, você chama de fonte de tensão. Se você consegue deixar a corrente constante, é uma fonte de corrente. Então, se você consegue controlar a corrente do seu circuito de alguma forma, é uma fonte de corrente. Não é uma fonte, de certa forma, é uma fonte de tensão também, porque não tem corrente sem tensão, mas você está controlando a corrente, então é uma fonte de corrente. Agora, lembrando umas coisinhas de resistor, né? Eu ponho um monte de fórmula no slide às vezes, mas não precisa, tá? Estou só passando por cima. Então, foi o que eu tinha comentado, o E igual a RI, né? Acho que o resistor a gente pode ter alguma analogia mecânica, como se ele fosse, na mecânica, né, um amortecedor. Então, aquela corrente está vindo toda ali, ele dá uma segurada na corrente antes dela continuar passando. E na analogia hidráulica seria
alguma coisa, sei lá, um galho no meio do rio que impede a passagem do fluxo de água. Essa fórmula aqui, ela é da resistividade, né? Então, é da resistência do seu material. Essa aqui é a resistitividade, então ela é própria de, sei lá, o alumínio, o material que você está usando. Esse aqui é o comprimento, eu tenho um resistor assim. Esse aqui vai ser o L, né? O meu ρ vai ser específico desse material. E essa daqui é a minha área. Então, ela é inversamente proporcional à área e diretamente proporcional ao comprimento do resistor. Em série, a associação de resistores em série você soma. Em paralelo, você faz essa continha aqui. Se você tiver só 2 resistores 2 a 2, você faz aquela que era soma um e o outro. Eu esqueci se era isso ou se era o contrário, mas não sei se vocês lembram do ensino médio, né? Eu coloquei um exemplo aqui também de como que você pode colocar 2 resistores aqui como se fosse um divisor resistivo de tensão. Se eu colocar uma entrada, uma tensão de entrada aqui, uma tensão, um resistor aqui, e depois vier aqui com o meu multímetro, por exemplo, e medir a tensão entre esses 2 terminais, eu vou ter aqui uma DDP diferente se eu pegar aqui e aqui, por exemplo. E isso aqui é muito dado em algumas aplicações para divisão de tensão e tal. Alguns exemplos de resistores. Esse aqui vocês talvez já viram em eletrônica, né? Tem os tracinhos coloridos para indicar a resistência, depois eu vou mostrar um pouco mais. O potenciômetro, você tem, basicamente, tem, sei lá, várias resistências aqui, e você tem uma chavinha que você consegue selecionar esse é o seu ponto de início, e esse ponto aqui é ajustável. Você consegue ajustar em que ponto que você quer a resistência. Então, se você quiser mais resistência ou menos resistência, isso é regulável por essa chavinha aqui que roda. Um reostato, é a mesma ideia de um potenciômetro, só que é uma resistência regulável, né? Mas ela é um pouco mais para altas potências, aqui é para baixas potências, geralmente. Termistor é uma resistência que varia com a temperatura, então ele é muito usado, por exemplo, para sensores de temperatura. Eu tenho, por exemplo, a certa temperatura, essa é a curva do meu resistor, e a certa temperatura, a curva muda. Então, tem tipos diferentes de termistores. Os termistores têm a resistência diretamente proporcional à temperatura, outros que são inversamente proporcional à temperatura. LDR, ele é fotorresistor, então ele identifica a resistência dele, varia de acordo com a luminosidade. Então, isso aqui pode ser considerado um sensor de luminosidade, por exemplo. Essa rede resistiva aqui é basicamente, às vezes, componentes que você põe na sua placa de circuito impresso ou usa nos seus circuitos, porque é uma associação de resistores também. Tem vários resistores dentro, só que ele é mais bonitinho e melhor de colocar nos circuitos. O varistor, ele também tem a resistência dele é variável e, geralmente, a resistência dele é inversamente proporcional à tensão aplicada. Então, ele é muito usado para sobrecorrente. Então, se eu tenho um varistor aqui, e aí eu tenho um fusível aqui, assim, do varistor, se você vê que é até um resistor com risco no meio, porque ele não é um resistor, quer dizer, é um resistor, mas... E aí eu aplico uma tensão aqui, e eu tenho uma carga aqui. A tensão está indo, tem um terra aqui, tá? A tensão, ela está indo aqui, e aí, se a tensão ela aumenta muito e a corrente aumenta aqui, ele não está passando corrente, esse varistor não está passando corrente para cá, então o fusível ele não queima. Quando a tensão for alta demais, esse varistor ele vai deixar passar corrente e o fusível vai queimar, e aí não é uma proteção contra a sobrecorrente. Tem várias aplicações parecidas assim. Esse último slide de resistor, aprender a ler os resistores agora, os coloridos, né? Tem vários resistores esse na oficina, e como que você lê eles, né? Você tem esse amarelinho aqui no início, eu vou ver na minha tabela, vai ser 4 aqui, o primeiro dígito é 4, o segundo dígito vai ser esse roxinho aqui, 7, o terceiro dígito vai ser, eu vim aqui no preto, que é o 0,
E aí eu vejo aqui o meu multiplicador. Então, eu vou pegar esse 470 e por quanto que eu vou multiplicar? Se fosse um laranja, eu ia multiplicar por 1000 esse valor que eu encontrei aqui, e eu ia ter o valor da minha resistência em ohms. E aí, o que é esse daqui? É a tolerância. Então, tipo, quanto que ele consegue garantir que a resistência está entre certo valor. Então, se aqui é 1%, ele consegue garantir que está ou 1% abaixo de 4.700 ou 1% acima de 4.700. Então, lembrar dessas corzinhas aqui. E dá uma olhada que essa bunda aqui do resistor, ele sempre é sempre a tolerância aqui, que fica nessa pontinha aqui, tá? Então, por exemplo, nesse daqui de cima, você vê que ele não tem o terceiro dígito. Ele já pula direto para o multiplicador. Então, isso quer dizer que já é 56.000 aqui. Gente, alguma dúvida até agora? Acho que eu estou passando meio rápido, talvez. Por enquanto, não. Tá. Tá, aí tem outros tipos de resistores, eu coloquei alguns aqui, não tipos, né? Isso aqui são formas de se encapsular o resistor. Tem o SIP, que é um encapsulamento simplesinho que a gente já tinha visto, né? Então, eu só tenho uma linha aqui de resistores e eu posso associar eles de formas diferentes. Então, vocês veem que aqui, se eu ligar um componente aqui, ele vai ter essa resistência aqui. Se eu ligar outro componente, vai ter a mesma resistência, porque ele está passando por aqui, considerando que esses resistores são iguais, né? Se eu ligar esse aqui e esse aqui, duas pontas de um terminal, e esse aqui são outras pontas de um terminal. Enfim, tem várias formas diferentes de você encapsular os resistores. O duplo em linha, ele vai ter duas faixas, então aqui ele só tinha uma, esse aqui ele tem duas pontinhas aqui, parece até um circuito integrado, que a gente vai ver na próxima aula. E aí eu posso encapsular também o meu resistor em forma de SMD, né, que está muito comum para você colocar em placas de circuito impresso, porque eles são compactas e os pezinhos dele encaixam bem nas placas de circuito impresso. São aquelas placas verdes lá que você tira do seu computador e tal. Espectro de capacitor, tipificação. Não, estamos de boa com o tempo. Capacitor. Se eu fosse fazer uma analogia mecânica, ela seria como se fosse uma mola. Porque a mola, se uma mola está colocada na parede, você empurra a mola, ela armazena energia e depois ela te joga de volta. O capacitor é a mesma coisa. Você tem um tempo que você vai carregar ele com tensão, e aí se você tirar essa tensão, mesmo com a mão, né? Se eu tirar minha mão da força, ele volta. Então, na hora que eu tirar a tensão, ele descarrega e fornece tensão para o circuito por um tempo determinado. Então, ele armazena energia na forma de campo elétrico, né? Como que eu construo ele? Geralmente, ele é feito por duas placas metálicas, separado por um material dielétrico. Então, aqui não passa corrente. Esse material dielétrico, ele é isolante, ele não deixa passar corrente. Mas o que acaba formando, né, essa aproximação de polaridades diferentes, fazem campos induzidos. E esses campos induzidos ajudam a, por exemplo, essas cargas, na hora de eu tirar o meu... aqui tem minha fonte de tensão, né? Os elétrons, eles são atraídos pelos prótons e vice-versa. E aí, na hora eu tiro, e não dá tempo dos elétrons, vamos dizer assim, voltarem para a fonte de tensão, eles ficam aqui um tempo. Esse é o que dá a capacidade do capacitor de não variar a tensão instantaneamente. Porque ele segura um pouquinho, não dá tempo deles voltarem para a fonte de tensão, vamos dizer assim, bem porcamente. Prestar atenção que capacitores que têm polaridade, geralmente capacitores eletrolíticos, eles têm um terminal positivo, que tem que ser conectado à fonte de maior tensão, e o negativo de menor tensão. Então, prestar atenção que geralmente os eletrolíticos, eles são... Eu vou mostrar mais para frente. Fórmulas feias aqui, mas só para entender que, por exemplo, aqui é a capacitância. Essa daqui, o A, seria a área da minha placa aqui. O Eis aqui é a proximidade do vácuo, né? E o D é a distância entre as placas. Então, diretamente proporcional a isso. Logo, capacitores maiores, geralmente, você consegue ter uma capacitância um pouco maior. Deixa eu pensar como é que eu ia fazer.
Eu acho que era isso. Lembrar também que os capacitores, a associação deles é inversa do resistor. Então, enquanto no resistor a minha resistência total ela vai ser R1 mais R2, quando estiver em série, para o capacitor é o contrário. E aí, enquanto para o resistor em paralelo é assim, para o capacitor é o contrário. Certo? Então, vamos agora aqui alguns gráficos de como que funciona. Aquilo que eu tinha falado da mola que ele vai lá e carrega, esses dois gráficos aqui, eles são de um capacitor carregando. Esse aqui vai mostrar a tensão e esse aqui vai mostrar a corrente. Você vê que a partir do momento que eu conecto a fonte de tensão no capacitor, ele vai lá, ele vai carregando, até chegar está escrito aqui, capacitor completamente carregado, né? E isso daqui, depois vocês devem ver, tem a ver com sistemas dinâmicos, até você consegue estimar, de acordo com a constante de tempo, qual que quão carregado está o seu capacitor. Então, você consegue fazer curvas para o seu capacitor, da constante de tempo, e quanto tempo demora para o seu capacitor estar completamente carregado, ou pelo menos metade carregado, que aqui é 0,7 a constante de tempo. Se a constante de tempo fosse 10 segundos, seria 0,7 segundos, e o meu capacitor está metade carregado. E a corrente aqui, conforme ele carrega, você vê que no momento que ele estiver completamente carregado, não tem fluxo de corrente, porque ele está completamente carregado, então os elétrons eles estão ali parados, eles não estão transitando mais. Eu deixei essas tabelas aqui só de curiosidade, tá? Mas varia de capacitor para capacitor, isso aqui é ideal, enfim. E aí, descarregando, né? Isso aqui é a tensão. Na hora que eu tiro a minha tensão, então, aqui vocês veem que tem a minha fonte de tensão carregando. Aqui, se eu colocar em curto-circuito, então, eu tirar minha fonte de tensão, o capacitor agora, a corrente vai estar no sentido oposto, ele vai estar descarregando. Então, a corrente, a tensão vai ser no outro sentido, né? Por isso que está ao contrário desse, está para baixo aqui, está no eixo negativo. E a corrente ela vai indo até que está completamente descarregado, então ele está no menor corrente possível. E aí a tensão também fica a tensão zero na hora que ele descarregar. Aqui tem as fórmulas dessa curva aqui, essa fórmula do capacitor carregando, essa aqui dele descarregando. Opa, aqui é a tensão, descarregando. E depois vocês podem testar para ver se realmente funciona e substituir aqui as constantes de tempo. Então, se eu colocar 4 tal e substituir essa fórmula, como que vai ficar? Enfim, é isso de capacitores. Não terminou ainda, gente. Para que eu uso ele, né? Para flash de câmera, por exemplo, você vê que você clica o botão, ela está carregando, ele vai lá e solta o flash, o capacitor carregando aquilo ali. Usa bastante para filtro de ruído. Aqui, por exemplo, tem um exemplo de um circuito em que eu estou usando... Aqui tem 2 capacitores, né? E eu estou usando para filtrar o ruído do circuito. Então, aqui chama capacitor de bypass. E sem o capacitor, esse seria o sinal da minha tensão. Se eu colocar o capacitor de bypass, o sinal da minha tensão ele fica muito mais ameno, tá vendo? Ele tira essas variações bruscas, esses picos aqui, ele identifica, ele corta e fica sem ruídos. Então, tem algumas aplicações assim. Depois a gente pode falar um pouco mais de filtro passa alta e passa baixa. Basicamente, filtro passa alta, ele deixa passar altas frequências, e filtro passa baixa, ele deixa passar baixas frequências. O que são altas frequências? Altas frequências seriam, por exemplo, isso daqui. Esses sinais aqui ele deixa passar, e esses sinais aqui ele não deixa. Aí filtro passa baixo seria o contrário. Esses sinais ele deixa, e esses sinais ele não deixa. Certo? Então, quais são os tipos principais de capacitores para, na hora que vocês chegarem na oficina, vocês conseguirem identificar o que é um capacitor ali? Cerâmicos, eles tem essa carinha aqui. Geralmente, eles têm uma capacitância um pouco mais baixa na faixa de picofarad, que é 10 a menos 12. Tá?
Tem os de poliéster também. Geralmente os poliésteres são um pouquinho maiores e está escrito aqui qual que é a capacitância deles, mas alguns fabricantes também usam a mesma ideia da faixa de cores. E aí eu coloquei a tabelinha aqui para vocês lerem. E aí tem os eletrolíticos tem que tomar cuidado porque eles têm polaridade, como eu tinha falado antes. Então, geralmente, vem indicado aqui, essa faixa branca aqui, é o negativo do capacitor, e então a perna mais curta é o negativo, a perna maior é o positivo. Certo? Agora sim, o último é o indutor. Fórmulas feias que eu não vou falar também. Talvez só perceber que a tensão ela é proporcional à indutância, o L aqui é a indutância, medida em Henry, tá? E aí, diferente do capacitor, ele armazena energia na forma de campo magnético. E exemplos de indutores que vocês já viram são tudo que tiver enrolado com metal aqui, provavelmente ele induz alguma coisa, é um indutor, né? Por exemplo, na construção de motores elétricos, é muito normal você usar indutores, justamente para gerar eletromagnetismo, não sei o quê. Uma coisa importante é que, diferente do capacitor, que a tensão não pode variar instantaneamente, no indutor é a corrente que não varia instantaneamente. Então, nesse gráfico aqui, por exemplo, eu tenho vamos supor que essa aqui é a tensão que eu estou alimentando o meu indutor. Ele está no zero, e aí eu forneço, do nada, uma tensão de 5 volts. O indutor, a corrente do indutor, ela demora um pouquinho para chegar na corrente correspondente a esses 5 volts aqui, depende da resistência do seu circuito, enfim. Mas ela demora um pouquinho. E na hora que eu tirar a minha alimentação, ela demora um pouquinho para voltar de volta. E é isso que eu queria mostrar para vocês mais. Uma coisa também é que os indutores têm símbolos diferentes para como eles são constituídos. Então, isso aqui, por exemplo, é um núcleo de ar, é só uma bobina, um fio que você faz em casa. Você vai enrolando esse fio e não tem nada dentro, só tem ar. Você usa esse símbolo aqui, que é um indutor de núcleo de ar. Em transformadores, é muito normal você ter um ferro aqui, um núcleo de ferro, por exemplo. Você enrola uma bobina aqui com, sei lá, 5 espiras, sendo que espira é cada voltinha que você dá na sua bobina. E aqui eu toco 2 espiras. Ele gera um campo aqui, né? E aí a corrente, a tensão vai ser diferente nesses terminais aqui e nesses terminais aqui. É assim que são feitos, por exemplo, os transformadores, e é assim que você consegue diminuir a tensão que vem da usina hidrelétrica até a sua casa, por exemplo. Você usa indutores. Certo, acho que era disso que eu queria comentar. Algumas aplicações de indutores. Eu ia falar, eu acho que... aqui, um transformador, tá vendo que eu tinha comentado? Transformadores também são chamados de trafos, né? E você consegue o número de espiras em cada N1 e N2, em cada um dos indutores, você consegue relacionar com a tensão em cada um dos terminais desses indutores. E a corrente também, né? Eu já tinha falado dos motores elétricos, né? Esse aqui é um motor elétrico. Não sei se dá para enxergar aqui. Aqui dá azul. Que tem uma bobina aqui, enrolamentos no estator do motor. E aqui eu coloquei um gráfico também de como que a corrente varia no indutor, né? E é isso, são cálculos parecidos, se vocês pegarem essas fórmulas aqui, são uma que é parecida com o resistor também. Deixa eu ver se vai dar tempo de falar sobre isso. Bom, esse aqui é um exemplo de circuitinho, depois vocês podem olhar também. Eu queria só falar uma coisa, tem várias coisas, eu estou passando aqui sem fazer as contas, mas se vocês quiserem saber mais sobre as contas, vejam as leis de Kirchhoff, né? Método dos nós, as malhas, circuitos equivalentes de Thevenin e Norton, para entender um pouco melhor os cálculos por trás, né? Vamos agora falar de Gente, alguma dúvida até agora? Deixa eu ver que horas são. Tá. Dá tempo. Vamos falar de semicondutores eletrônicos. Eles são basicamente, acho que a parte nova seria do ensino médio diferente. Eles são que revolucionaram a tecnologia a partir do século
21 e final do 20 e tal. E para começar falando deles, né, vamos diferenciar aqui que são materiais condutores e isolantes. Os materiais condutores, eles conduzem energia elétrica, né, metais, geralmente, e é como se tivesse esse exemplo aqui. Geralmente eu tenho uma banda de valência, então eu tenho o meu átomo aqui, a banda de valência seria, sei lá, a última camada aqui, e eu tenho uma banda de condução, que é onde eu consigo ter, sei lá, elétrons livres, por onde eu consigo ter um fluxo de elétrons e corrente elétrica, certo? Então, nos metais, não tem nem gap, parece, tudo se confunde, os elétrons estão tão soltos que não sabe nem mais o que é elétron na valência, o que é elétron conduzindo, certo? Os isolantes, eles têm um gap gigante, então eu tenho o meu átomo aqui, e esse elétron, ele não quer vir para cá, ele não chega aqui na banda de condução, então ele nem chega a conduzir o material, o corrente, né? Semicondutores é um meio termo. Então, a banda proibida deles não é tão grande, então, dependendo do que você faz com eles, eles conseguem pular. Então, elétrons que estavam aqui, vocês veem que eles pularam e deixaram lacunas. Então, como que as pessoas tratam isso? Ou é movimento de elétrons vindo daqui para cá, ou movimento de lacunas, que aqui estava vazio e veio para cá, né? Mesma ideia de movimento de cargas positivas ou movimento de cargas negativas. Aí vai de você. Esses materiais semicondutores, como que eu faço eles, né? Eles já existem, na verdade, né? Geralmente é usado silício e germânio. Então, aqui tem, por exemplo, cristais de silício nessa imagem aqui, vocês estão vendo. E eles já atuam normalmente como semicondutores. Então, eles já atuam dessa forma aqui. Não conduzem tanta corrente quanto um condutor, nem são tão isolantes. E para fazer circuitos elétricos, isso é perfeito, porque você consegue, de certa forma, controlar qual que é a condutância dele, quando que ele vai conduzir, se ele não vai conduzir, e controlar o homem sempre gosta, né? Eu consigo controlar ainda mais se eu dopar esses cristais de silício com outros elementos. Então, existe a dopagem tipo N e a dopagem tipo P. A dopagem tipo N geralmente são do grupo 15 ou 5A, né, da tabela periódica. Então, aqui eu posso ter o meu fósforo. E como eles são 5A, né, eles têm 5 elétrons. Cadê aqui? O fósforo, né, tem 1, 2, 3, 4, 5. 5 elétrons na camada de valência. E se eu colocar ele no silício, que tem 4 elétrons na camada de valência, né, ele vai ficar com um elétron livre. E esse elétron livre aqui, ele vai querer circular por aí, preencher outros átomos de silício, e aí esse elétron vai vir para cá, e aí esse elétron ele vai ficar deslocando por aí, e vai deixar o seu semicondutor conduzindo um pouquinho mais. Se eu pegar os tipo P, né, eles vão fazer o contrário, eles são da tabela 3, então eles têm 3 átomos na camada de valência. Então, se eu, de alguma forma, se eu conseguir inserir o meu bóron nos cristais de silício, vai ter uma lacuna onde, teoricamente, devia ter um elétron. E aí os elétrons do silício vão querer pular para cá. E esse fluxo de elétrons deixa o material ainda mais condutor também. E é isso que a gente quer, geralmente, para fazer as coisas que a gente vai fazer agora, que eu vou falar para vocês. Então, para que eu vou usar os semicondutores, essas juntas tipo P e tipo N, né? Que é topagem tipo N e topagem tipo P, é muito usado para diodos. O que são diodos? Basicamente, eles são dispositivos que eles permitem a passagem de corrente em só um sentido. E por que isso é muito importante? Como que isso revolucionou, de certa forma, a eletrônica? Você fazer com que a corrente elétrica, de alguma forma, você controle que ela só passe de um lado para o outro, só num sentido, você está já conseguindo ter mais controle sobre o seu circuito. E é a partir daí que o homem começou a controlar a corrente como se fosse seu cachorrinho. E vamos falar um pouquinho sobre diodos de junção tipo PN. Isso aqui tem a ver com o que eu tinha falado antes de semicondutores, tá? Então, elétrica está sempre um pouco junta com química, por mais que a gente não goste muito de química. O que eles fazem? Se eu pegar aqui, eu tenho silício dopado do tipo N,
que é com a família 5A. Então, por exemplo, pode ser um silício dopado com fósforo. E aqui, tipo P, pode ser um silício dopado com boro. Nesse encontro deles na barreira, se eu colocar eles do lado, vai se formar uma barreira aqui que as lacunas que estão sobrando aqui e os elétrons aqui, que estão aqui, eles vão se atrair. Então, o elétron daqui ele vai querer vir para cá, vai querer vir para cá, mas eles não conseguem pular diretamente, né? Tem uma barreira aqui que a gente chama isso de zona de depressão. Se eu... Tem uma DDP aqui, inclusive, né? Dá para ver. Isso aqui chama de potencial de barreira. Se eu induzir corrente elétrica aqui, nesse sentido, então, se eu positivo para cá e negativo para cá, eu vou conseguir empurrar os meus elétrons aqui, eles vão ficar ainda, que estavam aqui antes, né? Nessa barreirazinha. Eles vão receber ainda mais elétrons, e as lacunas vão receber, vamos dizer assim, ainda mais lacunas, e eles vão conseguir se juntar finalmente. Eu vou conseguir empurrar essa barreira, e aí eu vou conseguir ter corrente elétrica. A corrente elétrica vai conseguir fluir aqui. Só que, se eu inverter esse sentido dessa tensão aqui, vai ser o efeito contrário. Eu vou colocar lacunas aqui, vou colocar elétrons aqui, vamos dizer assim, e aí as lacunas que estavam aqui antes falaram, oba, elétrons, não preciso mais de vocês. E aí as lacunas que estavam aqui, os elétrons que estavam aqui vão falar a mesma coisa, lacunas, não preciso mais de vocês, então. E essa zona de depressão aqui vai aumentar, e por consequência, a minha corrente elétrica ela vai ficar barrada, ela não vai conseguir mais passar daqui. Então, é isso. O diodo, é assim que o diodo funciona para barrar a corrente elétrica. Na prática, aqui, né? Se eu colocar a corrente elétrica daqui para cá, ele vai passar. Se eu colocar a corrente elétrica daqui para cá, ele não passa. Tem essa barreira aqui, tá vendo? Né? De ideia, assim, é como se fosse esse exemplo de mola aqui. Se eu tenho uma bolinha com uma mola aqui, e vamos supor que essa coisa aqui é um pouquinho mais aberta, se eu colocar água, a água vai empurrar para cá, e aí a água vai passar por aqui e vai passar de boa, certo? Vai empurrar a mola e a bolinha. Se eu fizer o contrário, colocar um fluxo de água aqui, por exemplo, um líquido, alguma coisa, essa mola vai ser empurrada aqui, e aí a bolinha ela vai bloquear completamente o fluxo e eu não vou conseguir passar de jeito nenhum. Água. Então, essa é uma ideia, uma aproximação, assim, do diodo. Gente, tudo certo isso aqui? Por enquanto tô achando incrível a aula. Beleza. Às vezes eu tenho medo de correr bastante, mas é que vai ser muito legal o jogo no final. Tá, outros exemplos de diodo. Esse daqui, acho que eu não escrevi, mas aqui é o diodo... Nossa, eu não escrevi mesmo? Peraí. Ah, não, eu escrevi sim. Tá. Na verdade, depois eu vou falar. Esse aqui continua a junção PN, né? Esse aqui é como se fosse um gráfico dele funcionando. Aqui é corrente positiva, né? A gente diz, desculpa, eu esqueci de reforçar isso. Diretamente polarizado é quando a corrente está no sentido certo para a corrente passar. E reversamente polarizado é quando você não está no sentido contrário e não conduz corrente, tá? Então, eu vou falar um pouco mais disso. Então, nessa parte aqui do gráfico, ele está diretamente polarizado, e nessa parte aqui do gráfico, ele está reversamente polarizado. Então, você consegue perceber que a partir de certo ponto aqui, né, depende do seu material, no silício é 0,7 volts, no germânio é 0,3 volts, a partir de certo ponto, ele consegue... uma certa tensão que você põe, né, uma tensão mínima, ele conduz corrente elétrica. Então, o diodo libera a passagem. Liberou e a corrente passa de boa, certo? Aqui é o contrário, você também está colocando esse mesmo zero, aqui está 0,7 volts, aqui também está, caso menos 0,7 volts, né? E você está
fornecendo, mas não está passando, não tá adiantando, a corrente não está passando. E aí ele está barrando, o diodo está barrando até certo ponto. Chega um ponto que é o ponto de ruptura dele, que ele não aguenta mais, que ele não consegue aguentar mais a quantidade de corrente que você tá, tensão que você está pondo, e a corrente vai lá e ela, de uma vez, ela baixa, ela solta tudo. Na verdade, isso aqui é um gráfico até do Zener. Então, a curva é um pouquinho mais assim, certo? Geralmente. E é isso, é uma representação do gráfico que a gente tem a corrente aqui, que é a tensão. Um exemplo de como que eu posso usar isso são os retificadores de meia onda. Então, vamos supor que eu tenho um sinal assim, certo? Pode ser um sinal de corrente alternada aqui. E eu quero só pegar a parte positiva do meu sinal. Se eu colocar um diodo ali, como ele não conduz quando ele está reversamente polarizado, ou seja, ele não conduz quando tem uma tensão negativa sendo aplicada nele, ele não vai pegar esses sinais de baixo aqui. Então, o resultado do outro lado do seu circuito vai ser algo assim. Ele simplesmente finge que essa parte de baixo não existe. Como que isso pode ser útil, a gente vai ver. Aí isso aqui é o gráfico que eu tinha falado antes, né? O diodo de Zener, ele é muito usado para regulação de tensão, porque ele tem essa curva aqui, ela é muito bem definida, ela é quase uma reta até certo ponto, e você consegue definir muito bem onde que ele vai conduzir corrente elétrica. E por causa disso, eles conseguem manter uma tensão constante ao longo de uma vasta gama de correntes. Então, se eu tiver, por exemplo, uma fonte de alimentação que eu não confio muito, que eu acho que essa fonte de alimentação pode variar a tensão e a corrente demais, se eu colocar um diodo de Zener, ele vai, independentemente da corrente que você colocar no circuito, ele vai sempre devolver do outro lado, vamos supor que você quer que o circuito sempre tenha 5 volts. Ele vai te dar 5 volts, 5 volts, 5 volts. Por mais que você varie o que você está fornecendo para ele. E aí o símbolo para representar ele é esse diodo aqui, esse desenho aqui. LEDs, né? LEDs são diodos também. E a cor do LED ele depende do comprimento de onda da cor emitida. E o comprimento de onda depende do material que você vai usar para fazer o LED. Ou seja, que semicondutor que você vai colocar ali na junta PN. Então, pode ser germânio mais silício, dopado com fósforo. Dependendo do material que você colocar, ele vai emitir uma frequência de onda diferente, um comprimento de onda diferente, e aí vai ter uma cor diferente. E eles vão falar assim, não, mas os LEDs, eles têm a capinha deles lá, e é isso que dá a cor deles. Não, essas capinhas aqui, então para você conseguir identificar quando você não tiver com o circuito ligado, então vamos supor que você quer uma LED vermelha, e aí se não tivesse esse encapsulamento, você ia ter 1000 LEDs com encapsulamento transparente, você não saber qual que é vermelho. E esses encapsulamentos também deixam eles filtram, de certa forma, o comprimento de onda para deixar ainda mais vermelho. Então, se a luz estava saindo lá era vermelha, com o encapsulamento ele vai ficar ainda mais vermelho. O símbolo para representar o LED, né, é com essas flechinhas assim, indicando que está saindo luz daqui. Prestar atenção que importa qual que é o positivo e qual que é o negativo, tá? Do LED. Tem o ano do cátodo bonitinho. Então, prestar atenção, né? Para você não queimar o seu LED. Aqui é legal. Eu tinha falado um pouco antes de sinais de ondas, né? E você pode controlar o LED dependendo da corrente que você põe. Então, coloca uma corrente maior, um pouco menor, e vai ter intensidades diferentes. Geralmente, os LEDs eles ficam de 20 mA a 40 mA a corrente para você ligar eles, tá? Outra forma de você controlar os LEDs é usar o PWM. O que é o PWM? Você finge que você está fornecendo aquela corrente determinada. Então, por exemplo, vamos supor que eu quero transmitir 25 mA para o meu LED. Só que eu não tenho uma fonte de corrente constante, ou não vale a pena, às vezes, você manter constante essa fonte de corrente.
O olho humano, às vezes, eles nem enxerga, mas muitas coisas você pode só colocar uma frequência bem alta, ou seja, ele vai colocar um sinal que você não vai nem enxergar, mas ele vai estar variando assim. E aí, como ele fica um tempo alto, um tempo baixo, na média, a intensidade da luz que você vai estar vendo é essa daqui. Então, seria 50, aqui 0, você vai estar vendo isso daqui. Isso é muito usado para controlar motores também. Se você quer uma determinada velocidade do seu motor, você intercala a corrente que você está mandando, a tensão que você está colocando, né? E aí ele vai te dar uma velocidade que estaria aqui no meio. Isso é bem legal. Tá, agora vamos para transistores. Gente, como eu vou até aqui? Tudo certo. Tá bom. Transistores. Eles têm essa carinha aqui. E eles, se eu tinha falado que os diodos eles revolucionaram a tecnologia, os transistores revolucionaram ainda mais. E é o que levou a era da eletrônica, é a partir deles que você conseguiu construir CIs, que são circuitos integrados, que você usa para praticamente qualquer coisa. E algumas das funções é aumentar ou chavear sinais elétricos, então amplificar os sinais elétricos e ligar ou desligar algumas coisas. Por que isso revolucionou o mundo? Porque vários desses em conjunto você consegue fazer coisas incríveis. Vamos primeiro falar de junção bipolar, né, o TGB. A gente tinha falado do diodo, que ele usa uma junção NP, né? O transistor ele vai colocar mais uma outra camada entre isso aqui, vai ficar um sanduíche. Então pode ser NPN ou PNP, essa camada de silício dopado ou germânio dopado. Então aqui tem o PNP e o NPN. Como que eles funcionam, né? Eles têm três regiõezinhas que eu tinha comentado: emissor, base, coletor. E cada uma é conectada num terminal externo, separado, tá? Você não pode inverter, porque o silício do emissor, desse daqui, por exemplo, do P, né, ou do N, eles são dopados mais fortes, então você não pode inverter o coletor com o emissor. Então, sempre olhem o datasheet, que o datasheet é o guia do usuário, todos os componentes, que o fabricante fala para você qual que é o emissor, qual que é a base, qual que é o coletor. Então, como que isso funciona, certo? Vamos lá. Eles funcionam como uma chave também, parecido com um diodo, só que você consegue fazer, por exemplo, o seguinte. Essa é minha base, esse é eu vou falar do NPN, tá? Esse é o meu coletor e esse é o meu emissor. Aqui eu tenho como se fosse um diodo, né? E a gente tinha visto antes que o diodo, para silício, né, ele só consegue começar a transmitir corrente a partir de 0,7 volts. Então, se aqui eu estiver fornecendo uma corrente muito pequena, de, sei lá, 10 miliamperes, e do outro lado eu tenho sei lá, motor, que passa, sei lá, 90 amperes por ele, com essa corrente pequenininha aqui, eu consigo controlar se meu motor vai ligar ou não. Então, se eu colocar um terra aqui... Ai, assim, desenterra, estou confundindo com mecânica, desculpa. Se eu colocar uma corrente muito pequena aqui, na hora que essa tensão aqui passar de 0,7 volts, essa chave aqui, ela vai abrir, e aí, finalmente, o motor ele vai ligar. Então, vai estar passando corrente aqui bem pequenininha. Quando passar de 0,7 volts, essa chavinha aqui, vamos dizer, ela abre e aqui começa a passar corrente. E aí, antes aqui estava no positivo, vamos dizer assim, o motor não estava tendo acesso ao negativo, ele tem acesso ao negativo e ele liga. Então, a gente vai ver na próxima aula também, aqui geralmente é colocado um sinal digital, então, um botãozinho, se você tiver, você consegue ligar ou desligar o seu motor, certo? Isso é muito legal.
E lembrar, emissor, base e coletor. E a diferença do PNP é que inverte a corrente. Então, aqui do coletor estava indo para o emissor, aqui vai tá virado, né, o negócio. O do emissor vai para o coletor. Essa é a diferença dos dois. E aqui tem um desenho equivalente, né, como se fossem dois diodos. Depois tentem entender a lógica desses diodos virados aqui e da corrente. Ver se eu passei tudo que eu queria. Esse aqui é o que eu tinha comentado antes, tá? Quando o IC, ele aumenta, a corrente está em zero, né? E a corrente vai sair de zero a partir do momento que tiver maior que 0,7 volts. Isso para silício, tá? Acho que isso fica um pouco mais visual se a gente colocar um gráfico. Esse beta que eu tinha falado, geralmente da ordem de 100, se for um diodo de Darlington, até 10 mil, bem mais assim. E essa é a minha corrente da base, essa é a minha corrente que está vindo do coletor. Então, esse aqui é como se fosse um sinal digital bem pequenininho, só para controlar esse corrente maior aqui. Os transistores de junta bipolar, geralmente, eles têm 3 estados. Então, em corte, em saturação e operação linear. Em corte, eles estão completamente desligados, então não está passando corrente do coletor. Cadê o meu desenho do coletor? Eu vou desenhar aqui de novo. Coletor, base, emissor. Não sei desenhar, vocês entenderam, né? Completamente no fully off, em corte, que é essa região aqui, ó, ele não passa corrente. Então, ele ainda não chegou no 0,7 volts que eu tinha falado antes, essa tensão aqui. Quando ele chegar, ele entra no modo de... o outro modo que eu tenho é de saturação, né? Nesse modo de saturação, ele está completamente, vamos dizer assim, ligado, e ele funciona como se fosse aquela chave que eu comentei, passou dessa corrente, ele conduz, e beleza. Tem um outro estado, que é toda essa parte aqui, modo de amplificação linear, que ele funciona não como uma chave, que eu estava falando, de apertar o botãozinho e ligar o motor, mas ele funciona como um amplificador de sinal. E é isso. Eu coloquei uns exemplos aqui, esse aqui era o que eu tinha comentado. Cadê? Por exemplo, nesse circuito aqui, eu tenho a minha tensão de 5 volts aqui, tem o terra, né? Aqui, quando essa tensão aqui tá 0,7 volts, essa chavinha aqui, ela vai abrir, abriu, como se fosse uma chave, né? Um diodo, e o LED ele vai acender, certo? Então, a partir do momento que o controle daqui e quem está controlando isso, né? É esse daqui, esse switch one input. Se eu colocar ele que está fornecendo a tensão para a base daqui. Então, emissor, coletor. Nesse outro aqui, a ideia é a mesma, né? Tem uma parte digital, a saída digital, né? Se ele fornecer 5 volts aqui, essa chavinha aqui vai abrir e todos esses LEDs aqui eles vão acender. Um exemplo legal, o optoisolador, ele é geralmente composto por um LED, tem um LEDzinho aqui de um lado, e um fototransistor do outro. E esse fototransistor aqui, ele é estimulado, ao invés de ser estimulado por corrente elétrica, como aqui ou aqui, ele é estimulado por luminosidade. Então, quando ele recebe luminosidade, a corrente na base aumenta, e aí ele transmite corrente. Isso aqui é muito usado, por exemplo, para aqueles filmes que você já viu de o ninja passando por lasers vermelhos e tal. De um lado tem um laser mandando, do outro lado tem um laser recebendo. Tem várias aplicações assim. Uma aplicação muito usada é o encoder. Isso aqui é um encoder. De um lado tem um LED, de outro lado tem um sensor óptico, né, que é esse fototransistor aqui. E eu tenho esse disco aqui, que esse disco ele tem vários furinhos, e eu consigo track, assim, né, rastrear
quantas voltas esse disco deu só pelos sinais que o meu fototransistor está recebendo. Então, se ele recebeu aqui esses sinais aqui, ó, quer dizer, opa, aqui, ó, peraí. Se ele recebeu, já tem aqui, né? Esses sinais aqui, deixa eu dar um zoom. Aqui, quer dizer que, peraí. Aqui, opa, buraco, aqui, opa, buraco, opa, buraco. E aí, se você colocar na sua unidade lógica ali, identifiquei três buracos. Se a distância entre cada buraco é 2 centímetros, então, e cada buraco tem 1 centímetro, quer dizer que o meu, sei lá, a roda do meu motor deu tantas voltas, quer dizer que eu percorri tantos quilômetros. Isso é usado para algumas coisas assim. Alguma dúvida até agora, gente? Tranquilo para mim. Beleza, tá, já tá terminando. Eu ia aqui fazer um esquemático de uma coisinha, mas acho que já ficou claro. Aqui, se não vai ficar, eu explico de novo. Falando sobre outro tipo de transistores, que são os transistores de efeito campo, que são os FETs. Aqui eu coloquei uma tabelinha com... Esse aqui é o JFET, esse aqui é o MOSFET, só porque ele é feito Metal Oxide Semiconductor. E o funcionamento deles é parecido com o de junção bipolar, só que tem algumas diferenças. Por exemplo, os nomes, eles também funcionam com três terminais, né? Só que agora os terminais eles têm nomes diferentes. Gate, Drain, Source. Então aqui, meu gate é como se fosse a minha base, como C, tá? Se fosse minha base do meu outro lá. O meu D é como se fosse o meu coletor, o meu S é como se fosse o meu emissor, vamos dizer assim. E aí, tipo, fica para vocês aqui, de curiosidades dos MOSFETs, para pesquisar e tal, como que eles funcionam. É uma ideia um pouco parecida de chavear, amplificar sinal, principalmente chavear e amplificar sinal. Aqui tem um exemplo usando o MOSFET como chave. Então, aqui tem... É como se ele tivesse aqui ligado aqui, né? PDD e essa corrente aqui. É como se tivesse uma chavinha fechada e está passando corrente normal. Quando está ao contrário aqui, vem e o terra aqui, é como se a chavinha tivesse aberta. E prestar atenção também que para o JFET, para o MOSFET, é diferente, tá? Os pezinhos. Acho que eu nem comentei isso antes, mas para vocês identificarem também, geralmente os transistores têm uma parte que é chata. Aqui é redondinho, mas tem uma parte que ela é chata, assim. E aí sempre olha de cima e você identifica os pininhos, tá? Então, de cima, o TJB, né? Ele vai ser coletor, base e emissor. E esse daqui... Esse aqui não tem a parte chata, mas enfim. Aí é diferente do JFET, que aqui é gate, aqui é drain source, aqui é drain source gate. Então, algumas diferenças entre os dois, principalmente que o FET ele é controlado por a corrente que você libera para os terminais, como chave e tal, ela é controlada por uma tensão e não por uma corrente que nem o TJB, que é aquela correntezinha que eu tinha falado na base que você controla. E os FETs geralmente são um pouquinho mais caros que os outros, mas eles são mais rápidos, e algumas outras vantagens também são. Enfim. Esse aqui eu vou passar bem por cima também, porque a gente já está acabando o tempo. Mas amplificadores operacionais, eles são outra coisa que revolucionaram, principalmente para controle, na hora de você fazer controle das coisas, porque, você consegue fazer várias... quase qualquer tipo de conta com ele, soma, subtração, derivação, integração, multiplicação, e porque você consegue realimentar o seu circuito com ele. E realimentação, ou seja, vamos dizer assim, um feedback do que está acontecendo no seu ambiente, é a base para você conseguir controlar o seu ambiente. Então, eu peguei aqui um esquemático aqui de sistemas dinâmicos de controle, né? Essa parte aqui, de você comparar o seu sinal de, tipo, o que está no meu ambiente aqui? O que eu estou recebendo de volta que eu deveria corrigir
no meu sistema, atuar aqui, para comparar com o que eu gostaria que acontecesse no meu sistema. E aí a parte, geralmente os amplificadores de operações entram nessa parte aqui, né? De você conseguir comparar e corrigir qual o seu sistema. E aí essa é a carinha deles aqui, né? Tem o VCC, o ground, você conecta geralmente duas entradas, então tem uma porta aqui, uma porta inversora e uma porta não inversora. E se eu tenho, por exemplo, aqui, essa inversora e essa não inversora. Eu quero que o meu sinal, vamos supor, uma aplicação, eu quero que o meu sinal seja sempre... Eu tenho um sinal de 10 aqui. Mas, se eu realimentar ele aqui, tenho -1. Vamos supor que ele faz uma conta de soma aqui, ele vai para 9, aí ele realimenta 19, sei lá, ele faz... Dá para fazer várias continhas com eles e fazer essas coisas de controle. E uma coisa muito legal é que os amplificadores operacionais eles são compostos por transistores, capacitores, resistores, então é um conjunto de tudo aquilo que a gente tinha visto antes. Deixa esse slide para vocês também. A gente está chegando já no final agora. Todas essas coisas que eu comentei agora, como que eu começo a fazer um circuitinho, né? Eu deixei aqui alguns exemplos de softwares que você pode usar. Então, não sei se vocês conhecem o Autodesk Tinkercad, você pode usar online mesmo. Você consegue montar circuitinhos como esses. Então, isso aqui é uma protoboard, né? Que é uma protoboard onde você consegue conectar os pinos de cada coisa. Se eu tiver um resistor, eu conecto um pino aqui, e aí, uma coisa importante depois olhar o datasheet do protoboard, né? As conexões nesses trilhos aqui, elas estão ligadas. Então, se eu conectar um resistor aqui, um LED aqui, o pezinho aqui, eles vão se conectar, como se eu estivesse pondo uma pontinha do pé deles com a outra. Mesma coisa aqui. E aqui, nessas faixas aqui do mais ou menos, elas são assim, ó, isso aqui está tudo conectado. Isso aqui é recomendado geralmente para você usar como se fosse positivo e negativo, né? O ground e o VDD. E aí você consegue montar circuitinhos assim. E isso aqui é online, uma foto online, tá? Mas você pode também testar, fazer na vida real. Depois que você fez o esquemático, esse Draw.io você faz esquemáticos, o FreeSync você faz algo parecido com o Tinkercad também. Você pode montar na vida real. Então, testar, colocar o seu LEDzinho aqui, a sua bateria, um botãozinho aqui. Esse aqui talvez seja um SEI, que eu não sei o que é, pode ser um controlador, pode ser qualquer coisa. E você pode comprar seus componentes na famosa Santa Efigênia, né, Rua de São Paulo. Ou um exemplo de site também muito legal, Flip-Flop, a Robocore. Eu não coloquei aqui, mas também o Baú da Eletrônica, que a gente no Náutico a gente compra de lá também às vezes. Não esquecer de ter os seus jumpers, né, que são ou fios normais, né, são seus cabinhos para conectar. Você vê que aqui ele não usou jumpers, ele usou só fios, mas usem jumpers que fica mais bonitinho. Você pode reaproveitar eles também. Uma coisa que eu queria comentar na hora de vocês montarem, prestar atenção para a interferência eletromagnética. Então, toda vez que você tem aqui, por exemplo, tem uma fonte uma fonte positiva, uma negativa, aqui ela está conectando no osciloscópio, tá? Mas toda vez que você tem fios que estão conduzindo com tensões diferentes, né? Isso forma um campo eletromagnético. Então, entre esses dois fios vai ter um campo eletromagnético, e isso deixa o seu sistema muito suscetível a falhas de sinal. Então, por exemplo, se você está medindo alguma medida sensível, se esse sinal passa por algum lugar aqui no meio, pode sair completamente invertido depois os sinais no final. Então, aqui um exemplo que você não pode fazer, não faça laços de terra. Então, por exemplo, pegar o seu... aqui deve ser, sei lá, um CIzinho, e aí você conecta o VCC aqui, nessa bolinha aqui, e o seu ground aqui no outro. E aí aqui você leva para a sua fonte aqui de 5 volts e aqui para o terra. Você percebe que a corrente ela vai passar por tudo isso daqui, ó. E vai envolver todo esse campo aqui que está em cinza. Isso aqui é tudo uma área de potencial interferência eletromagnética. Então, não faça isso.
faça isso daqui, ó. Deixa o mais curto possível os seus cabinhos, porque olha a área de interferência eletromagnética desse circuito. Bem pequenininha, tá vendo? Então, é isso. Depois que você testou, né? Você pode tentar montar com a plaquinha de fenolite perfurada. Então, aí você já vai ter que soldar. Então, você pega esse estanho aqui, você faz trilhinhas de solda e conecta como se fossem as trilhinhas da própria protoboard, só que você escolhe as trilhas que você quiser. Isso aqui é uma estação de solda bem robusta, parecida com a que a gente tem, ou igual que a gente tem, não sei. E aí depois você pode deixar assim mesmo, né? Mas é ainda meio protótipo. Você pode ser ainda mais chique e usar esses softwares aqui que eu nunca usei, mas quem manja é o Sarrada e o Alec, né? De design de PCB. E aí você literalmente faz o design das suas trilhas, né? Então, essas mesmas trilhas que você soldou aqui, você pode fazer de uma forma um pouco mais profissional, desenhar bonitinho onde vai cada componente, e aí depois você pode ir para a fabricação, que muitas vezes aqui, por exemplo, foi usada fotolitografia, a gente está fazendo agora uma centrífuga usando câmera UV para fazer a fotolitografia nas placas de fenolite. Se você usa, Sara consegue falar bem, ele fez um post no blog disso, você usa percolator de ferro, você usa químicos, várias outras coisas, tinta fotossensível. Ou você pode mandar alguém fazer, que não é muito caro, tem empresas especializadas nisso que fazem. E aí fica bonitinho desse jeito aqui. Esse é um cara pegando uma pinça para pegar um bagulho minúsculo aqui, que eu não sei o que é. Mas é isto. Chegamos no final da aulinha. Alguma dúvida, gente? Eu não sei se é dúvida, mas é um comentário. Tipo assim, você bateu qualquer aula do PSI que eu já tive. Assim, só para deixar registrado. Para! Pior que é verdade. Nossa, não, eu acho que eu corri demais. Muitas coisas também eu acho que é bom consultar o Sarrada, por exemplo, eu nunca usei amplificador operacional, eu nunca usei um transistor, então eu tô falando de coisas que eu aprendi. Dá dor de cabeça para você montar, assim, é muita coisa que pode dar errado, pelo menos na experiência prática, mas é muito importante também. Não sei se o que eu tô falando é relevante, mas enfim. Não, com certeza. Você tem a ideia prática, eu tô só na teoria aqui Espero que a gente vá para oficina e você ensina a gente a usar. Espero. Em breve. Questão de tempo. Cauane e Pedro, se tiveram alguma dúvida? Não. Eu não tive, mas, por exemplo, se eu fosse ter que montar realmente na prática o circuito, eu ia ficar ainda um pouco. Mas a parte teórica realmente foi muito boa a explicação. Eu tava anotando algumas coisas. Que bom que você gostou. Nossa, eu acho que eu falei bem confuso, mas a minha ideia é, tipo, vocês veem que os slides eles estão bem cheios, porque é para usar eu mando o PDF para vocês e aí fica com um material de estudo, de consulta, né? E vocês podem voltar. Eu deixei aqui no final, né, vários canais do YouTube bem legais que tem muita instrução, com certeza vão explicar muito melhor do que eu expliquei, e na prática também. Esse livro aqui, o Sarrada que me indicou, e juro, ele me ensinou muito mais que qualquer aula da Polis, de verdade. Eu tô com ele aqui, ele é muito bom mesmo. E sites também do mundo da elétrica, né, no Brasil mesmo. E esse daqui, quase todas as imagens que eu peguei dos meus slides foram esse Electronics Tutorials, que eu fui até pesquisar o domínio, né, e é West Samoa, e essa ilhazinha no sul do Pacífico, que é muito linda. Mas só de curiosidade mesmo. O livro que você está falando é da Introdução à Mecatrônica? Isso, é esse daqui. Nossa, eles têm amplificadores operacionais? Também? Ele tem um capítulo disso. Por quê? Porque eu tô usando aqui um livro chamado Cedra e, tipo, por ele tá muito difícil. Eu tava tentando ver um outro livro que tinha amplificadores operacionais. A gente usa o Cedra também na elétrica, e ele é muito bom porque, tipo assim, é uma enciclopédia de, tipo assim, tudo que você for precisar, você vai acabar achando, sabe?
Mas eu concordo que ele, tipo, não é muito, assim, didático. Eu gosto desse livro aí porque, dependendo da aplicabilidade que você for utilizar, por exemplo, do Ampiops que você falou, ele já tem um circuito montado para você só tem que, tipo, se preocupar com as razões dos resistores, por exemplo, tá ligado? Então, tipo, você quer fazer um multiplicador só, tipo, um multiplicador de sinal, tipo, já tá ali o design do circuito, o layout, né? Você só tem que pensar, tipo, quanto que eu quero amplificar, quero fazer integrador, um diferenciador, coisa desse gênero, tem já, tipo, meio que os templates, assim, no livro que dá para você pegar. É bem roubado, eu acho. Nossa, muito bom. E ele vai desde o básico para o avançado, então. Bem boa indicação, obrigada, Sarrado. Que isso. Mano, em relação a conteúdo e tudo mais, você falou que você sentiu que você foi um pouco rápido e tudo mais, eu discordo um pouco. Na verdade, eu acho que você foi num ritmo muito bom, porque muitas das coisas que você apresentou aqui e tudo mais, você conseguiu, tipo, passar por cima de tudo que você pode vir a precisar usar na parte teórica, assim. Claro que sempre vai ter mais coisa, mas eu acho que, tipo assim, as coisas que você realmente vai acabar tendo controle, tipo, os transistores, amplificadores, até protoboard, que eu achei muito importante que você pontuou, porque foi uma coisa que, tipo assim, a gente já teve problema com membros não sabendo usar, membros não da elétrica não sabendo usar protoboard, tipo, você conseguiu ensinar, tipo, os ground loops e tudo mais. Tipo, muitas das coisas, se ficou um pouco confuso para vocês que não tiveram, de repente, não tiveram tanto contato, você acaba entendendo muito mais colocando a mão na massa, né? Só que, tipo, isso já foi um puta de uma quebra, assim, a partir de agora vocês sabem, tipo, onde pesquisar, tipo, onde olhar, que vai estar ali um registro de tudo, sabe? Não sei se fez muito sentido. Não, exato, eu concordo muito com isso, tipo, se alguém tivesse me mostrado, tipo, sei lá, no início, olha, existe um transistor, ele faz isso, e mais nada, eu já ia saber que ele existia, só de saber que ele existe e onde eu procuro, já muda tudo, assim. Sim. Bom, agora vamos jogar, gente. Eu só queria falar amanhã, né, que a gente vai ver. Amanhã a gente vai ver um pouquinho do circuito digital, que eu falei bastante. É muito usado para controlar as coisas, eu tinha comentado, né? Falar um pouquinho mais de componentes eletrônicos, bem superficialmente, sobre sensores, motores, microprocessadores, microcontroladores, e falar um pouquinho de equipamentos de oficina. E agora vamos jogar. Pera lá. Pena que tem pouca gente aqui, mas mesmo assim vai ser divertido. Ah, não olhem. Peraí. Vocês não olharam, né? Olhei, não. Tá bom, ótimo. Calma aí, eu tô só... Ah, não, esse aqui é de amanhã, então tudo bem. Vocês não vão nem lembrar para amanhã. Tá, já vão entrando nesse link aqui. Vou mandar no chat. Vocês já jogaram Kahoot, gente? Não. Eu acho que não. O quê? Ó, entra nesse site aqui. Pode ser pelo computador ou pelo celular e deixa a telinha do Meets do lado. Deixa eu perguntar. Certo. Tem o código E do aí, jogo? exatamente isso que eu vou fazer agora. Cadê? Tá carregando aqui. Ó, eu vou jogar aí no chat. Deixa eu compartilhar. Na verdade, deixa eu compartilhar. Eu vou compartilhar a aba, tá? Eu já vou. Porque assim vai. Dá pra ver o. Não, é o contrário. Vocês estão escutando a musiquinha ou não? Eu não tô. Agora eu tô. Ah, não sei se Agora dá pra escutar. Tá. Então, tá todo mundo aí, né? Eu acho. Tá todo mundo. Vamos lá, gente. Essas duas pessoas responderam. Acabou. Foi pouco tempo, gente. Eu fiquei bugado, só apareciam uns quadradinhos tô aqui. nervoso. Na verdade, eu buguei, eu não tava entendendo. Tem que apertar no celular ou no PC. Aparece pergunta na tela que ela tá compartilhando.
Ah, A gente só tem que clicar nas respostas. entendi. Mas, Exato, isso. Olhar a tela e aí depois só vai aparecer mesmo as respostas para vocês. Vocês têm que apertar no celular de vocês. Tá, essa aqui foi só de teste, então. Só Sara clicou. nem fui eu, foi o Pedro Pinheiro. Ah, foi o Pedro, tá. Tá, vai. Agora esse aqui tem um pouquinho mais tempo. Tem 30 segundos aqui pra ler o resistor. Ai, meu Deus. Ai. Ai, só o Pedro respondeu. Gente, eu acho que foi Não pouco não tempo, fui- né? Eu não. Não fui eu não que respondi. Ai, foi pouco tempo, né? Eu fiz pouco tempo, então. Ai, gente, desculpa. Eu sumi, eu desculpa. Não, eu fiz muito pouco tempo, tem demora pra ver os números. Tá, ó, vamos lá. Esse em 20 segundos, hein? Cuidado. Três, dois. Aê, gente, eletrolítica polarizada. Ô, louco, o Pedro tá lá em cima, hein? Vamos lá. Esse é legalzinho. Quais lâmpadas vão acender? Tem 30 segundos, hein? Dá uma olhada aí no sentido do diodo. Vê a tensão também, qual que é a fonte de tensão, qual que é positivo, qual que é negativo aí. Deixa eu ver aqui, deixa eu passar aqui. Deixa eu passar aqui, não deixa. Beleza. 2 segundos, gente, clique em qualquer coisa. Ah, Ô, louco, todo mundo acertou, gente, boa. É, não, vocês são muito bons. Só eu pus pouco tempo e o Kahoot também não tá ajudando, tá difícil de mexer, mas. Ah, você errou! Ah, eu pus pouco tempo de novo, nossa. Amanhã tem mais tempo, gente. Dez segundos, hein? Três, dois. Aê, todo mundo acertou, é isso aí. nossa, a Aí galera tá sim. manjando. Aí sim. Vamos lá, Manu. Presta atenção, MOSFET, hein? O que representa cada pino? Esse eu passei meio rápido, gente, desculpa, eu devia ter dado um pouco mais de atenção. Pino 1 aqui é o da esquerda, né? Pino 2 é o de cima e o pino 3 é o de baixo. Não sei se dá para enxergar no esquemático. Ah, eu não cliquei, merda. Aí, já pus pouco tempo, a imagem tá ruim e eu passei rápido no slide. Não ajudou, foi péssimo isso. Não, o Pedro aí, Ô, pô, louco, Pedro representando, tá louco? Caraca! Aí sim. Qual das alternativas abaixo indica corretamente o significado de seu respectivo símbolo? Tem que prestar atenção que alguns só tem 3 respostas na resposta, tá? Você tem que olhar, tem 6 símbolos e só 3 respostas, quais que estão todas certas. E eu pus pouco tempo para isso de novo, eu acho. Aí, boa. É aquele lá, o primeiro era o indutor de núcleo de ferro, o terceiro era diodo Zener e o sexto era amplificador operacional. Aí passei vergonha. Deixa eu ver, outro. Um LED. Ah, não, acho que o problema foi. Era núcleo de ar, que era núcleo de. Quer dizer, não lembro. Nem Mas tem a o LED imagem para tava ver. certo, né? O LED estava certo. O primeiro era LED Foi a mesmo. única coisa que eu prestei atenção. Não, o LED era o LED mesmo.
Tá, ó, a tabela periódica para fazer um diodo de junta PN, qual elemento eu posso usar para dopagem P e qual N, respectivamente? Primeiro, galho e fósforo. Olha, não dá para enxergar, né, gente? Mas 3A eu tenho boro, alumínio e galho. 4A tenho silício e germânio. E 5A fósforo e arsênio. Galho e fósforo. Tivemos um embate. Deixa eu ver. O silício, ele não é dopante. E o amarelo, não, o verde, boro e germânio também não é dopante. Que eles são semicondutores. Eu lembrava só do boro, que era dopante. Aí lá, é esse. Não, eu devia ter dado um zoom na tabela periódica. Vamos pro próximo. O Pedro detonando a gente. Tá detonando. 9 de 10, gente. Vamos lá. Qual a região ideal para utilizar transistores como... eu não sei se eu falei disso. Eu falei? Bom, fica de desafio, gente. Se vocês responderem essa aí, já dá pra fazer eletrônica 2. Ai, meu Deus, não cliquei. Merda. Gente, região de saturação. Eu vou até voltar no slide. Peraí, deixa eu... Antes de ir por peso na consciência, porque isso é muito importante. Cadê? Cadê o gráfico aqui? Gente, cadê o gráfico do trânsito? Aqui. Aqui. Região de saturação é essa daqui. Que é essa aqui. Fully on. Conduz corrente na capacidade máxima. Eu acho que não tá telando a sua tela. Ai, mas eu sou muito tanta, né? Obrigado. Peraí. Aqui. Esse aqui. Modo de saturação. Fully on. Conduz corrente na capacidade máxima entre coletor e emissor, usado para chaves. Para você usar como chaves. Então, quando você for usar como chaves, você tem que garantir que o seu transistor está completamente saturado. Como que você faz isso? Geralmente, você coloca na base uma corrente muito superior do que aquela corrente mínima para conduzir, de 5 a 7 vezes, para que você garanta que ele está na região de saturação. Não, peraí, fica por último com a Ruth, vai, calma aí. Cadê? Não. Tá bom, vou. Só deixa o Kahoot do lado. Ai, errado. Pronto, vai, gente. Última pergunta agora. Verdadeiro ou falso? Montando circuitos é ideal que se construa o maior laço de terra possível para diminuir a interferência eletromagnética. Verdadeiro ou falso? Tem 5 segundos agora, 3, 2... Exatamente, gente, é falso. Não, você tem que fazer o menor laço de terra possível. E... vamos ver... Não tenho nem dúvida... Achei que era o primeiro. Pedro... Se não é ele, gigantesco. Nossa, gigante, Pedro. Parabéns. Vou até tirar um print aqui, peraí. Gente, obrigada por terem colado. Parabéns, Pedro. Foi incrível. Que bom que você... Que bom que você aprendeu bastante, né? Porque eu acho que eu fiz cada pergunta de acordo com aquele roteiro de aprendizado. Então, eu fico muito feliz. Tchau, Manu, também. E espero que o pessoal que esteja assistindo aí também tenha aprendido alguma coisa. Qualquer coisa, pergunte para o Sarrada ou para mim, ou enfim. Não, eu achei muito bom, porque eu tô com um kit de Arduino parado desde o início do ano. Porque o pessoal do laboratório pediu pra fazer pra ver a diferença de maré. Fazer só um projetinho, só que eu não sabia como começar, então essa aula foi muito boa. Apesar de eles terem me dado prazo, já tem uma base pra começar. Nossa, mas essa aula, acho que não sei se vai te ajudar tanto, mas a aulinha da semana que vem do Luquinhas vai ser sobre Arduino e programação. Então, não, ajuda sim, pra entender, porque eu consegui reconhecer os componentes, eu tenho os LEDs, essas coisas eu consegui, sabe, identificar que eu tenho no kitzinho aqui, que tá guardado, meio esquecido.
É para identificação da altura da maré? É, pra variação. Mas é como se Eu fosse um acho, projeto. eu acho do verbo achar que a gente tem coisa pronta, viu? Se você quiser falar com a Lei, que eu lembro que a gente ia fazer uma exposição de alguma coisa disso em um colégio. Eu acho que tinha alguma coisa a ver com isso. Nossa, então vai ser muito útil, porque assim, eles querem fazer como se fosse pro museu. Fazer uns projetinhos de equipamentos oceanográficos. Aí eles falam pra usar o